Olá pessoal, eu sou Pedro Wilton, eu sou um dos membros do Arpoador e essa aula ela vai ser voltada para a anatomia do tórax, claro que com foco em anestesia regional. E aqui a gente espera criar um conhecimento para que vocês entendam um pouco, quando forem fazer os bloqueios, o que esperar de cada bloqueio, quais nervos você tem que procurar para qual cirurgia. Então, um conhecimento bem objetivo, bem focado no que importa no dia a dia. Então, vamos fazer uma revisão da anatomia da inervação do tórax aqui. Bem, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que lembrar que a inervação do tórax ela é complexa. Então, assim, por mais que a gente tenha aquela tendência só pensar em intercostal, a gente tem que lembrar que existem diversos contribuintes que, que vêm de origens diferentes, desde plexo cervical, plexo braquial, e isso é importante a gente saber para a gente ter uma noção de que nenhum bloqueio de tórax ele vai cobrir toda a inervação da parede torácica, nem mesmo a peridural. Então, como principal contribuinte de inervação, a gente tem os nervos intercostais. Do plexo cervical, a gente vai ter a contribuição do nervo supraclavicular, que vai ser esse laranjinha aqui, que vai dar a contribuição inervando essa pele aqui de cima, até a região da clavícula, um pouco abaixo da clavícula. E a gente tem diversas contribuições do plexo braquial. Os nervos peitoral lateral e peitoral medial, que vão inervar as musculaturas dos peitorais, e os nervos torácico longo e tóraco dorsal, que vão inervar o serrátil e o latíssimo do dorso, respectivamente. Então, só para ilustrar os nervos que a gente tem que ter conhecimento quando a gente fala de tórax, essa figura aqui, eu trouxe ela para ilustrar que quando a gente tem um intercostal, ele vai soltar dois ramos cutâneos, um ramo cutâneo lateral, que sai a nível da axila, e um ramo cutâneo anterior, que ele vai sair em região paraesternal. Então, o que a gente está vendo nessa imagem são os ramos cutâneos dos intercostais. Então, a gente tem do lado direito aqui os intercostais em si, e do lado esquerdo, já com a musculatura por cima, só os ramos cutâneos. Então, o nervo intercostal vai vir do nível espinhal correspondente, vai fazer todo o caminho junto à costela, e em dois pontos ele vai soltar ramos cutâneos. Ele vai soltar o ramo cutâneo anterior aqui nessa região paraesternal, que a gente consegue ver desse lado aqui os ramos cutâneos anteriores, e ele vai soltar os ramos cutâneos laterais em região de linha axilar média. Além disso, a gente tem uma outra imagem aqui, essa segunda imagem, que ilustra os nervos peitorais. Os nervos peitoral lateral e peitoral medial, que eles vão sair do plexo braquial, transfixar o peitoral menor e inervar também o peitoral maior, que aqui nessa imagem está ressecado. Então eles andam no plano entre o peitoral maior e menor. Isso explica por que, quando a gente vai fazer os bloqueios, a gente joga anestésico nesse plano. E por fim, essa imagem ilustra o nervo supraclavicular, que vai ser importante para cobrir a inervação cutânea acima do mamilo. Então é uma região entre o mamilo e a clavícula, que ela tem uma inervação cruzada. Ela vai ter contribuição do nervo supraclavicular, vai ter contribuição de ramos cutâneos dos intercostais. Então a gente tem que pensar nisso quando a gente vai fazer anestesia para essa região. E, só para ilustrar a anatomia, a gente tem que o plexo cervical aqui ele vai sair na borda posterior do esternocleido, que é onde a gente bloqueia ele para fazer o bloqueio do plexo cervical. Mas o que importa para a gente, que é o nervo supraclavicular, vai passar junto à clavícula aqui. Então, aprofundando um pouquinho sobre a inervação na parede torácica, vamos primeiro falar do componente mais importante, que são os níveis espinhais correspondentes, ou seja, as raízes e ramos. Então, a gente tem que cada nível espinhal, T6, T7, T12, cada nível espinhal ele vai ter uma raiz dorsal, que é sensitiva, uma raiz ventral, que é mais motora. Essas raízes vão se juntar e vão formar um nervo segmentar. Ele vai ser um nervo que ele vai ter, quando ela se junta aqui, ela vai soltar dois ramos. Vai soltar o ramo dorsal, que vai emergir e inervar a musculatura para-axial, musculatura, pele, articulações da vértebra, e vai soltar o ramo ventral, que vai formar o nervo intercostal. Então, quando a gente fala de nervo intercostal, a gente tem que ter noção que ele é formado pelo ramo ventral das raízes espinhais, tá bem? Então, quando a gente fala de ramo ventral, a gente sabe que a contribuição dele vai ser inervar a maior parte da parede torácica e da pleura parietal. Então, ela vai ser responsável por inervar aquela dor incisional da parede torácica e da pleura parietal. O ramo dorsal, por sua vez, vai inervar pele, musculatura e ligamentos paraespinhais. Então, ele vai cobrir aquela dor da retração da musculatura paraespinhal, dos ligamentos costovertebrais. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, que tem um afastador grande, mantém uma tração muito grande nas articulações costotransversais lá atrás, paraespinhais, essa dor vai ser coberta com bloqueios do ramo dorsal.
E fibras da cadeia simpática são responsáveis por inervação sensitiva da pleura visceral e dos pulmões. Ainda é muito controverso quanto o pulmão e a pleura visceral têm inervação nociceptiva, mas a gente sabe que a maior parte da contribuição dessa inervação que existe, ela vem de cadeia simpática. Então, mais uma imagem ilustrativa, a gente tem o nível espinhal, soltando a raiz dorsal e a raiz ventral. Eles vão se juntar aqui, vão soltar o ramo dorsal, que vai inervar toda essa faixa paraespinhal aqui, inclusive as vértebras, e vai soltar o ramo ventral, que vai inervar, vai formar o nervo intercostal e vai inervar toda a parede torácica. Observem que o nervo intercostal, ele vai soltar dois ramos cutâneos, como a gente já falou. O ramo cutâneo lateral, a nível de linha axilar média, que ele vai cobrir toda a lateral da parede torácica, até a região de mamilo aqui, e o ramo cutâneo anterior, que vai cobrir essa inervação da porção medial do tórax aqui, paraesternal. Mais uma imagem só para ilustrar os ramos cutâneos. Então a gente tem os ramos cutâneos laterais, os ramos cutâneos anteriores, e aqui a gente tem ramos do nervo supraclavicular, como já foi falado. E aqui uma imagem de cadáver, ramos cutâneos anteriores, os ramos cutâneos laterais, e aqui uma contribuição do nervo supraclavicular. Esse conhecimento anatômico é importante, por quê? Porque ele vai influenciar nossos bloqueios. Então, por exemplo, quando a gente fala de bloqueio intercostal, apesar da gente pensar só no intercostal, a gente tem que lembrar desses ramos cutâneos. Então, se eu faço um bloqueio intercostal além da linha axilar média, eu vou perder essa inervação cutânea lateral. Então, eu não vou cobrir a pele de boa parte da parede torácica. Então, sempre que for fazer um bloqueio intercostal, ele tem que ser feito atrás da linha axilar média, para cobrir toda essa pele. E sempre lembrar que o plano que ele anda, ou seja, o nervo intercostal, ele anda junto com o feixe vascular nervoso, no plano entre os músculos intercostais interno e íntimo. E quando a gente pensa em bloqueio simpático, a gente vê que o bloqueio do intercostal ele não tem nenhum bloqueio simpático, por quê? Quando a gente faz ele mais distal da sua saída, a cadeia simpática está bem distante, então não tem repercussão hemodinâmica. É muito diferente de um bloqueio paravertebral, por exemplo, que a gente faz nessa região e cobre a cadeia simpática ipsilateral. Então, para fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente já falou, a gente tem o nervo intercostal, formado pelo ramo ventral dos nervos espinhais torácicos, vai ser responsável pela inervação somática da maior parte da parede torácica e da parietal. A gente tem os nervos peitoral lateral e medial, que vão ser respectivamente os fascículos lateral e fascículo medial do plexo braquial. O nervo peitoral lateral ele vai inervar o músculo peitoral maior, e o peitoral medial ele vai inervar o músculo peitoral maior e menor, com maior predominância no peitoral menor. O nervo torácico longo, que ele vai sair a nível de raízes, então ele sai a nível de C5, C6, C7, e vai inervar o músculo serrátil anterior. Já o nervo tóraco dorsal, que ele vai sair de fascículo posterior e vai inervar o músculo latíssimo do dorso. Além desses nervos já falados, a gente tem o nervo supraclavicular, que, como a gente já falou, ele é formado a nível de C4, vai ter uma trajetória pela borda posterior do músculo esternocleidomastoide e passa bem superficial à clavícula para inervar essa região cutânea mais superior do tórax aqui, parede torácica anterior. Sabendo a anatomia do nervo, a gente tem a opção de bloquear ele em 3 pontos, por exemplo. A gente pode bloquear ele na sua origem, localizando C4 e bloqueando a nível de C4. A gente pode bloquear ele na borda posterior do esternocleido, fazendo um bloqueio do plexo cervical superficial, ou a gente pode bloquear até mesmo com infiltração subcutânea superficial à clavícula. Então, essa imagem ilustra basicamente a contribuição de cada um dos componentes de inervação que a gente falou. Então, a gente tem uma região inervada pelos ramos cutâneos anteriores, uma região inervada pelo nervo supraclavicular, que vem do plexo cervical. A gente tem a inervação dos cutâneos laterais, que vai ter origem nos intercostais, e os músculos do plexo braquial, os músculos que vão ser inervados por nervos que se formam no plexo braquial. Então, por exemplo, a gente tem os músculos peitorais, o serrátil e o latíssimo, tá bem? Apenas uma imagem ilustrativa. Além de pensar nos nervos em si, é importante a gente gravar alguns planos anatômicos que são importantes. Não necessariamente gravar, mas aprender, porque é o caminho do nervo. Então, quando a gente sabe o caminho do nervo, a gente vai bloquear ele em qualquer lugar. Então, apenas para ilustrar, a gente tem 4 planos anatômicos que eu considero essenciais para quem realiza bloqueio de tórax. O primeiro deles é o espaço paravertebral, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que ele fica localizado nessa região paraxial aqui, que a gente consegue pegar o ramo ventral, o ramo dorsal e a cadeia simpática
em um espaço só. Além disso, a gente tem o plano interpeitoral, que vai ser aquele plano que a gente vai bloquear os nervos peitoral lateral e peitoral medial. Então a gente consegue bloquear jogando anestésico nesse plano, a gente vai falar dele mais na frente. O plano do nervo intercostal, que como já foi falado, é aquele plano entre a musculatura intercostal interna e íntima, que é esse plano em que o nervo vai caminhar durante todo o seu trajeto. E um outro plano, que é um plano que a gente vai discutir mais para frente, que é o plano anatômico que a gente usa para os bloqueios do eretor da espinha, do serrátil e do PEC 2. Então, falando um pouco sobre o espaço paravertebral, a gente tem que ler esse espaço paraxial, que ele vai conter tanto o ramo ventral quanto o ramo dorsal e a cadeia simpática. Então a gente consegue bloquear todos os três componentes de cada nível espinhal ao mesmo tempo. Ele tem como limite anterior a pleura parietal, como limite posterior o ligamento costo transversal, vai ficar aqui. Inferiormente ele vai descer e vai acabar a nível do músculo psoas. Superiormente ele vai até o occipito e o limite medial acaba sendo a própria vértebra e o limite lateral vai ser o espaço intercostal, ou seja, ele vai, quando a pleura parietal vai se fechando, vai formar o espaço em que o nível intercostal vai caminhar. Então, o limite lateral acaba sendo o próprio espaço intercostal. E quando a gente fala do plano interpeitoral, que a gente falou que é importante gravar, é basicamente essa ideia. Então aqui, nessa imagem da esquerda, a gente tem o plexo braquial em volta da artéria axilar e quando os fascículos soltam o fascículo lateral e o fascículo medial soltam os nervos peitorais, eles vão transfixar o peitoral menor e alcançar o peitoral maior. Então, quando a gente joga anestésico local, por exemplo, no plano entre os peitorais, a gente consegue cobrir os dois nervos. E a gente tem que lembrar que existe um marco importante desse plano, que acaba sendo a artéria tóraco-acromial. Ela vai soltar um ramo, que vai ser o ramo peitoral da artéria tóraco-acromial, que a gente vai conseguir ver no ultrassom. Aqui, apenas para ilustrar, a gente tem uma imagem com o peitoral menor nessa imagem e o peitoral maior rebatido. E a gente consegue ver os nervos peitoral medial e peitoral lateral transfixando o músculo peitoral menor para alcançar o músculo peitoral maior. Então, quando a gente joga anestesia local nesse plano aqui, a gente consegue pegar esses dois nervos de forma bem eficaz. O plano do nervo intercostal, como a gente já falou, ele vai ser aquele plano entre os músculos intercostais interno e íntimo, e aqui a gente não vai se alongar muito, a gente vai só ilustrar a imagem dele, que ele é formado do ramo ventral e anda no plano entre os intercostais. Bem? Uma imagem de ultrassom para ilustrar, que a gente vê o músculo intercostal externo, interno e íntimo. Então, quando a gente vai fazer o bloqueio do nervo intercostal, que vai ser um tema de outras aulas não abordadas aqui, a gente vai fazer o bloqueio nesse plano entre o intercostal e o íntimo, que a gente pode realizar um bloqueio de nervo ou simplesmente fazer um bloqueio de plano. E, por fim, dos planos anatômicos, a gente tem que lembrar que existe um outro plano anatômico muito importante, que é o plano do eretor da espinha, bloqueio do plano do serrátil e do PEX 2. Por que a gente fala que três bloqueios têm o mesmo plano? Porque quando a gente vai ver os estudos com fáscia, a gente vê que o plano anatômico que a gente faz o bloqueio do plano eretor da espinha, ele acaba sendo o mesmo plano anatômico do bloqueio do plano do serrátil, que acaba sendo o mesmo plano anatômico, aqui uma imagem por ultrassom, uma imagem de tomografia mais anterior, que vai ser o mesmo plano anatômico do PEC 2, ou do atual bloqueio pectus serratus, como já a gente tem uma mudança de nomenclatura. Então, o que a gente observa é que apesar de serem três bloqueios diferentes, que a gente faz no mesmo plano, o que muda entre eles? Basicamente o que a gente pode esperar de cada bloqueio. Então, como a gente faz o bloqueio mais perto de um nervo ou de outro, a gente espera efeitos diferentes. Então, por exemplo, num bloqueio do plano eretor da espinha, a gente vai esperar que 100% das vezes a gente tenha anestesia do ramo dorsal. Por sua vez, no bloqueio do plano do serrátil, a gente vai esperar que 100% das vezes a gente tenha, como a gente vai depositar aqui, a gente tenha anestesia dos ramos cutâneo laterais, já que o nervo vai estar emergindo aqui. E, quando a gente faz o bloqueio do PEC 2, a gente também espera essa dispersão para pegar os ramos cutâneos laterais. Uma diferença entre o PEC 2 ou o bloqueio pectus serratus, segundo o nome novo, e o bloqueio do plano do serrátil é que, como a gente faz o bloqueio do plano do serrátil
na região de linha axilar média, aqui a gente também espera pegar os nervos torácico longo e tóraco dorsal. Bem? Falando um pouco sobre os nervos torácico longo e tóraco dorsal, a gente tem que o torácico longo vai sair a nível de raízes do plexo braquial, enquanto o nervo tóraco dorsal vai sair do fascículo posterior. O torácico longo ele vai inervar o músculo serrátil anterior e o tóraco dorsal ele vai inervar o latíssimo. É importante a gente ter ideia quando a gente vai fazer um exame de ultrassom para localizar os nossos alvos em bloqueios de tórax, que algumas estruturas anatômicas são referências. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do bloqueio do plano do serrátil, a gente tem que ele pode ser feito no plano entre o latíssimo e o serrátil, ou até mesmo abaixo do serrátil. No plano do latíssimo e do serrátil, a gente vai ter uma artéria que ela vai ser um marco anatômico que a gente sempre pode procurar, que é a artéria tóraco-dorsal. Então, do mesmo jeito que o nervo tóraco-dorsal ele vai ter um trajeto descendente, junto desse nervo vai descer uma artéria, que é a artéria tóraco-dorsal. E ela acaba sendo um referencial anatômico para a gente localizar esse plano no ultrassom. E a inervação da região paraesternal? Como a gente já falou, ela é feita pelos ramos cutâneos anteriores. Então, o nervo intercostal ele vai soltar os ramos cutâneos laterais de axila e os ramos anteriores a nível de região paraesternal. Aqui é importante a gente considerar que a inervação dessa região ela acaba sendo um pouco cruzada. Então, para qualquer cirurgia que precise de uma anestesia de região próxima da linha média, a gente tem que bloquear os dois lados, os ramos cutâneos anteriores dos bilaterais, para conseguir essa anestesia. Esse bloqueio pode ser feito através de esse bloqueio sensitivo pode ser através de bloqueios paraesternais, que com a nomenclatura nova, a gente tem um bloqueio paraesternal superficial ou profundo, que muda basicamente depósito anestésico acima ou abaixo da musculatura intercostal, mas se a gente considerar o caminho do nervo, a gente pode lembrar o quê? Não importa se eu bloqueio ele aqui ou se eu bloqueio ele aqui. Das mesmas formas, os dois são eficazes. Tá bem? O que muda é apenas a dispersão e quantos níveis a gente vai conseguir pegar. Aqui uma imagem só para ilustrar o que a gente deposita de anestésico em cada bloqueio, o que esperar. Então, por exemplo, os bloqueios do plano eretor da espinha, que a gente espera sempre o bloqueio do ramo dorsal e algumas vezes o bloqueio do plano do ramo ventral quando tem dispersão por espaço paravertebral. O bloqueio paravertebral, que a gente espera que pegue tudo. O bloqueio do nervo intercostal, que a gente espera pegar o nervo intercostal. Os bloqueios do ramo do plano serrátil, que a gente vai esperar o quê? Uma anestesia do ramo cutâneo lateral e dos nervos tóraco dorsal e torácico longo. E os bloqueios peitorais, que a gente espera o bloqueio dos nervos peitorais lateral e medial. E quando a gente faz o PEC 2, bloqueio dos ramos cutâneos laterais também, por uma dispersão mais lateral. Por fim, os bloqueios paraesternais, que a gente pode fazer superficial ou profunda musculatura intercostal. O bloqueio superficial à musculatura intercostal o bloqueio paraesternal superficial era antigamente conhecido como bloqueio paraesternal. Por sua vez, o bloqueio paraesternal profundo ele era o bloqueio antigamente conhecido como bloqueio do plano transverso torácico. E aqui, apenas para revisar um pouco sobre isso de territórios cutâneos, o que esperar de cada bloqueio, a gente pode individualizar nossos bloqueios de acordo com o nervo da região que vai ser operada. Então, por exemplo, se eu tenho cirurgias que vão ter uma manipulação de serrátil, eu tenho que anestesiar o torácico longo. E eu consigo isso através de realização de bloqueio de PEC 2 ou bloqueio do plano do serrátil, por exemplo. Se a gente quer fazer uma anestesia para uma cirurgia, por exemplo, que cubra o quadrante interno da mama, por exemplo, essa região paraesternal, a gente tem que fazer bloqueios que cubram essa inervação. Então, a gente pode fazer um bloqueio paravertebral, que vai pegar todo o intercostal, a gente pode fazer um bloqueio paraesternal, ou a gente pode fazer o bloqueio intercostal de todos os níveis que a gente quer, tá bem? E aí é uma imagem que é basicamente associar a inervação com a paraesternal. Afinal, qual bloqueio a gente tem que fazer? Então, para finalizar nossa apresentação, a gente deixa a mensagem para casa que sempre tem que individualizar. Considerar quais são os seus nervos prioritários, onde é seu plano anatômico-alvo, se esse plano anatômico está íntegro, como que vai ser a dispersão. Então, tudo isso a gente vai considerar quando a gente for fazer nossa anestesia regional. E uma imagem final, uma tabela apenas para gravar, uma colinha para quem quiser gravar a associação entre cada bloqueio e cada inervação esperada a ser bloqueada.
Obrigado pela atenção e agora deixando nossos contatos. Qualquer mensagem, qualquer dúvida, pode ser enviada em qualquer um desses contatos que responderemos o mais breve possível. Obrigado.